Olá, sejam muito bem-vindos à LANC, a Liga Acadêmica de Neurocirurgia do Maranhão. O nosso Instagram é @lanc_selma. Eu me chamo Matheus Abreu e eu sou o atual presidente da Liga. Hoje nós estamos dando início ao nosso módulo de neurorevisão e eu vou falar um pouco para vocês sobre embriologia focado na formação do sistema nervoso, que é o nosso objeto de estudo. Bom, quando a gente vai falar de embriologia, a gente vê a etimologia da palavra e vê que do grego embrio significa embrião e logia é estudo. Então a gente vai ter o estudo do embrião. Então a embriologia é a ciência que estuda a formação e o desenvolvimento dos embriões, e a embriologia humana vai estudar o desenvolvimento humano, sendo que quando a gente fala do ser humano, a gente vai ter a formação do zigoto pelos gametas masculinos e femininos, que são o espermatozoide e óvulo. Quando eles se unem por meio da fecundação, a gente tem a formação do zigoto, que é a nossa primeira célula, e esse zigoto ele vai se transformar aí, se desenvolver no feto até que ocorra o nascimento, e a gente tem o recém-nascido, a criança, o adolescente, o adulto e o idoso, né? E todos os seres vivos, né, assim como o humano, eles vão seguir uma lei clássica da biologia que a gente aprende desde muito cedo, que é a teoria celular, de que todos os seres vivos são formados por células. E quando a gente analisa as células do nosso organismo, a gente tem, por exemplo, as células do nosso sistema cardíaco, as células do pulmão e as células do nosso cérebro, a gente vai ter os neurônios como os principais expoentes, recebendo, modulando e transmitindo informações. A gente tem os oligodendrócitos, que formam a baía de mielina no sistema nervoso central. A gente tem os astrócitos, que são responsáveis pela sustentação. E todas essas células, quando a gente volta no passado delas, a gente vai ver que toda célula do corpo tem uma origem comum, que são as células-tronco. E as células-tronco, elas vão ser células que não têm uma especialização, ou seja, são indiferenciadas, são células que se multiplicam demais, têm uma alta capacidade de renovação celular, e como todo mundo já sabe, pode dar origem a qualquer célula do nosso corpo. Mas para ficar bem claro, a classificação das células embrionárias quanto à potência vão ser células-tronco totipotentes, que são as células totais, que têm a capacidade de dar origem a todas as células do organismo. O principal expoente aí é o zigoto, né? Que depois vai formar as nossas células-tronco pluripotentes, que são as nossas células embrionárias. E a diferença é que, por exemplo, as células-tronco pluripotentes embrionárias, elas não originam o embrião, mas a gente tem também as células extraembrionárias, que dão origem aos anexos embrionários, ao cordão umbilical, e quem dá origem a essas duas estruturas são as células-tronco totipotentes, que vem do total. Na fase adulta, a gente vai ter basicamente células-tronco multipotentes, como principal expoente aí a célula-tronco adulta, que é a medula óssea vermelha, que dá origem às nossas células sanguíneas. E a gente tem as células-tronco oligopotentes, que dão origem a poucas outras células diferentes, e as células tronco unipotentes, que são células que se diferenciam em apenas uma única célula. Por exemplo, um astrócito que pode se transformar num neurônio, se diferenciar. Bom, em 2006, graças ao trabalho de dois pesquisadores japoneses, Shinya Yamanaka e Kazutoshi Takahashi, eles desenvolveram mais uma classificação de células-tronco induzidas, porque eles perceberam que, ao se diferenciar uma célula-tronco numa célula especializada, 24 genes são inativados. E eles então estudaram esses genes e fizeram a reativação desses genes em células adultas. E assim eles puderam transformar células adultas em células-tronco. E assim a gente tem as nossas células-tronco induzidas, né? Que é muito objeto de pesquisa e que garantiu a eles o Nobel da Medicina em 2012. Bom, quando a gente fala da formação do embrião em si, a gente vai ter três processos principais, que é a gametogênese, a formação dos nossos gametas, a fecundação desses gametas e o desenvolvimento embrionário propriamente dito. Bom, a gente tem a gametogênese, que é masculina, a espermatogênese, e a feminina, que é a ovogênese. A espermatogênese, ela acontece durante toda a vida do homem, e ele vai produzir espermatozoide, aquele processo de espermiogênese durante a partir da puberdade, durante toda a sua vida. E a gente vai ver que na ovogênese, na mulher, a gente tem o desenvolvimento das células germinativas na fase embrionária. Essas células ficam estacionadas e a partir, só que todas essas células embrionárias germinativas femininas, elas são formadas no período embrionário e elas vão ser liberadas para que possa ocorrer a fecundação a partir do ciclo menstrual, né, do início do ciclo menstrual até a menopausa.
no climatério, que é quando se finaliza, quando a mulher não tem mais ovócitos para liberar, né? E aí é o fim da fase germinativa feminina. Mas a formação do óvulo, ela só acontece de fato quando ocorre a fecundação, e todo esse processo de gametogênese ocorre nas gônadas. Masculina é o testículo e a gônada feminina é o ovário. Bom, sendo formado o espermatozoide e o ovócito secundário. O ovócito secundário ele é liberado pelo óvulo na trompa uterina, que recebe ali, que sobe esse ovócito secundário pelas fímbrias em fundíbula até a ampola, onde é a ampola onde vai ocorrer a fecundação, que é quando o espermatozoide chega, ele ultrapassa a coroa radiata, a zona pelúcida e se conecta com a membrana do ovócito secundário e libera o seu material genético dentro desse ovócito, e a membrana do espermatozoide fica do lado de fora, então todas as nossas membranas são de origem materna. E a partir desse momento a gente vai ter um resumo aqui, ó, na ampola, a fertilização. Esse DNA ele é liberado dentro do ovócito secundário e ocorre a fusão desses núcleos, que é o pronúcleo do óvulo e do espermatozoide. E é formado assim o zigoto, e o zigoto sofre o processo de clivagem. O zigoto aí é a nossa célula tronco totipotente, que vai formar essas duas, quatro, oito células que a gente chama de blastômeros, até que é formado a mórula, e a mórula se diferencia em blastocisto. O blastocisto implantado, aí sim a gente tem a gravidez e o completo desenvolvimento do embrião aí vai se dar pela semana seguinte. Esse processo aí até a anidação, que é a implantação, ocorre durante aí uns 7 dias, uma semana mais ou menos. Aqui é só um vídeo resumindo, ó, a liberação pelo óvulo do ovócito secundário, que vai subir a trompa uterina, na ampola vai se conectar ao espermatozoide. O espermatozoide, ele chega nesse ovócito secundário e tem que ultrapassar aí a zona pelúcida, a coroa radiata, e ocorre o contato, né, a liberação da crossomo, das enzimas que se conectam, e o ovócito secundário também libera essas enzimas que impedem que outros espermatozoides adentrem dentro desse núcleo. Ocorre a fusão dos pronúcleos e o zigoto é formado. A partir dessa formação do zigoto, a gente vai ter o processo de clivagem, que dá origem aí às células, né, os blastômeros, até que quando chega no útero, a gente vai ter a formação, a diferenciação por meio dessas mitoses no blastocisto. Esse blastocisto vai se implantar no útero, ó, após 5, 6 dias, feita a fertilização e a anidação no sétimo dia, até que o desenvolvimento embrionário ele é feito e o embrião dá origem aí a uma criança, um recém-nascido. Bom, na primeira semana de desenvolvimento, a gente vai ver que o zigoto ele é formado nas primeiras 30 horas. Depois vai ocorrer o processo de clivagem, né, a formação dos blastômeros. No terceiro dia, a gente já tem a mórula. E no quinto ou sexto dia, a gente tem o blastocisto. No sétimo dia, a gente tem a nidação, que é a implantação desse blastocisto. E esse blastocisto implantado, a gente vai ter a diferenciação das células tronco totipotentes nas células tronco pluripotentes. O trofoblasto vai ser responsável pela nutrição e o embrioblasto pela formação do embrião. Na segunda semana de desenvolvimento, a gente vai ter o sensício trofobasto liberando o beta-HCG. Esse sensício trofobasto é o tecido lá do trofobasto que se une ao endométrio. E essa liberação do beta-HCG é justamente para indicar que o corpo lúteo do óvulo continue produzindo a progesterona para que ocorra uma nutrição correta e o desenvolvimento desse embrião nessas primeiras semanas. A implantação é feita e ocorre a formação de um disco embrionário bilaminar. Então, a gente tem aqui as duas lâminas embrionárias, o epiblasto e o hipoblasto. E na terceira semana de gestação do desenvolvimento, a gente vai ter a gastrulação, que é a morfogênese, o início da formação dos tecidos e dos órgãos do embrião, que dá início pela formação dessa linha primitiva, que ocorre uma invaginação celular nessa linha, e a formação dos folhetos embrionários que a gente já conhece, que é o disco embrionário trilaminar, que são a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. A gente tem também no nó primitivo, a gente tem a formação da notocorda, que vai ser o grande sinalizador para a neurulação, que é a formação da placa e do tubo neural do 17º ao 21º dia. E assim a gente tem também nessa terceira semana a formação do sistema cardiovascular primitivo, formando aí primeiro os vasos, depois a bomba cardíaca. E no celoma, que são os espaços entre os folhetos embrionários, a gente tem a formação das vísceras aí como grande expoente, o trato gastrointestinal.
A gente tem aqui, ó, um gráfico mostrando como que esse disco bilaminar se transforma num trilaminar por meio dessa invaginação na linha primitiva da mesoderma. A gente tem aqui o que que esses folhetos vão dar origem. A ectoderma, a gente sabe bem que é o sistema nervoso, a epiderme, os anexos, e a gente tem a endoderma formando as cavidades internas, né, o aparelho gastrointestinal, o aparelho respiratório. A gente tem no mesoderma a formação do mesênquima, que é o tecido conjuntivo, ossos, músculos, vasos e sangue. Na notocorda, na sua formação, a gente vai ter uma invaginação celular nesse ponto primitivo, e isso permite que todo o nosso embrião ele possua uma sinalização e um desenvolvimento de tecido para o sistema nervoso por todo o embrião, de caudal para cranial, que é como ocorre essa terceira semana aí de desenvolvimento, essa formação. Esse gráfico só mostra como que ocorre essa invaginação aí do canal notocordal para a formação da nossa notocorda, que possui aí os sinalizadores, né, que vão dar origem ao nosso sistema nervoso no processo de neurulação que a gente vai ver mais à frente. Essas são as duas visões que a gente tem nesse gráfico, a visão sagital e a visão transversal. Mostra a invaginação da mesoderma e a formação da notocorda. E a gente vai ter os três folhetos embrionários com a notocorda no meio. Ó, a junção da endoderma e é formado a notocorda. A notocorda formada, a gente vai ter o mesoderma intermediário, a gente tem a ectoderma, que vai se diferenciar em neuroectoderma, e essa ectoderma dá origem ao nosso sistema nervoso. Bom, a neurulação, ó, a gente vai ter a nossa placa neural, que é essa célulazinha azul, essa linha de célula azul, que tem o suco neural formado aqui no meio, no centro, acima da notocorda, e as pregas neurais mais laterais, elas vão se unir e dar origem aí ao tubo neural que dá origem ao nosso sistema nervoso central. A gente tem também a mesoderma paraxial, que vai dar origem aos somitos, que dão origem às nossas vértebras posteriormente. Ó, a invaginação do suco neural e a junção das pregas neurais ocorre a formação do nosso tubo neural e da crista neural. O tubo neural, como a gente está vendo aqui, ele dá origem ao sistema nervoso central e a crista neural dá origem ao sistema nervoso periférico. Aqui é só mais um infográfico mostrando também como que ocorre um fechamento, um dobramento, e ocorre um fechamento primeiro da estrutura cranial e depois da estrutura caudal, que a gente vai ver mais para frente, que se chamam de neuroporos, neuroporo cranial e caudal. A gente tem os somitos, que dão origem aí à coluna vertebral, e como eu já estava falando, o neuroporo anterior, que fecha primeiro, e o neuroporo posterior, que fecha depois. A partir da quarta ou oitava semana, a gente vai ter a organogênese, que é basicamente o crescimento, morfogênese e o término dessa diferenciação celular e o dobramento do embrião, devido a um elevado desenvolvimento do sistema nervoso, na qual os tecidos epiteliais externos não acompanham e ocorre esse dobramento do embrião e ele é formado em C, como a gente sabe. Os teratógenos, eles vão influenciar muito nesse finalzinho do primeiro trimestre gestacional, e os teratrógenos são as drogas, o álcool, o cigarro, que podem afetar bastante esse desenvolvimento, essa diferenciação. O dobramento do embrião em si, ele vai ocorrer justamente porque ocorre há um grande desenvolvimento do sistema nervoso central, né, nesse período, e a gente vai ter a formação da prega cefálica e da prega caudal, e aí a gente tem o embrião nesse formato. Na quarta semana a gente vai ter o fechamento do neuroporo rostral e o posterior fechamento do neuroporo caudal, mostrando como que fica. Na quinta semana a gente já vai ter ali os somitos desenvolvidos, que vão dar origem à nossa coluna vertebral. A gente vai ter um broto do membro superior surgindo. Na sexta semana a gente vai ter os raios digitais da placa da mão. A gente já tem uma formação de membros. Na sétima semana, os membros eles já são bem diferenciados, já ocorre uma ossificação nesse período.
E na oitava semana, o feto ele já basicamente tem aí uma forma humanoide que vai se desenvolver a partir da nona semana até o parto, que é o período fetal, que vai ocorrer basicamente mudanças a nível mais macroscópico. Então a gente tem os trimestres da gestação, sendo o primeiro trimestre um trimestre mais micro, em que ocorre um grande processo de diferenciação, e a partir do segundo e terceiro são trimestres mais macroscópicos de alterações mais a níveis morfológicos. Bom, na segunda parte da nossa aula, a gente vai falar exclusivamente do nosso sistema nervoso. A gente já viu que a gente tem a formação dos discos embrionários, primeiramente bilaminar e depois na gastrulação lá é formado em trilaminar, e a gente tem a endoderma, a mesoderma e a ectoderma, que se diferencia em neuroectoderma e dá origem ao nosso a formação do nosso sistema nervoso. E essa formação ela é sinalizada por meio da notocorda, em que a gente vai ter a placa neural, que vai ter um sulco no meio, e as pregas neurais que se conectam e formam assim a goteira neural e posteriormente o tubo neural, que dá origem ao sistema nervoso central. E no meio desse tubo neural a gente tem uma luz que dá origem ao nosso sistema ventricular, na qual vai circular o líquor, que é o nosso líquido cefalorraquidiano. E as cristas neurais, elas também são importantes, pois dão origem ao sistema nervoso periférico. É importante ressaltar também os neuroporos, sendo que o neuroporo cranial ele é o primeiro a fechar e o caudal ele fecha depois. Ó, aqui mostrando esse fechamento. E quando a gente tem defeitos nesse fechamento, a gente vai ter os chamados disrafismos espinhais, que são defeitos no fechamento do tubo neural. E a gente tem aí o disrafismo oculto ou espinha bífida oculta. A gente tem a meningocele, na qual aí é um extravasamento de líquido para fora do sistema nervoso. E a gente tem a mielomeningocele, na qual também vamos ter tecidos e raízes nervosas, e que parece ser uma doença mais preocupante. A gente tem então o processo de encefalização, na qual a gente tem as três vesículas primárias, que são chamadas de divisão embrionária. Quando a gente tem a divisão do sistema nervoso anatomicamente, a gente tem o sistema nervoso central e o periférico. A gente tem a divisão fisiológica, na qual a gente vai estar falando aí de sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático, parasimpático e sistema nervoso entérico. E quando a gente fala de divisão embriológica, a gente vai ter as três vesículas primárias, que são o prosencéfalo, mesencéfalo e o rombencéfalo, aí na terceira para a quarta semana embrionária. Essas vesículas vão se diferenciar. O prosencéfalo dá origem ao telencéfalo e diencéfalo, o mesencéfalo dá origem ao mesencéfalo e o rombencéfalo dá origem ao metencéfalo e mielencéfalo. O telencéfalo, ele ocorre um grande desenvolvimento lateral, então a gente vai ter a formação no meio dele das vesículas telencefálicas, que são o ventrículo direito e esquerdo lá do nosso sistema licórico. A gente tem também a formação da vesícula óptica, que é responsável ali numa vista lateral pelo nosso sistema óptico visual. A gente tem o diencéfalo dando origem ao tálamo e hipotálamo. A gente tem o mesencéfalo, que continua como mesencéfalo, né, mais centralizado. E o metencéfalo dá origem à ponte e cerebelo. E o mielencéfalo dá origem à medula oblonga, como era chamado antigamente, ou bulbo, e termina aí as três estruturas do nosso tronco encefálico. Após esse processo, ó, com 6 meses a gente vai ter um encéfalo bem diferenciado e a gente vai ter a girificação e a formação dos sulcos até o nono mês, onde a gente vai ter os diversos giros e sulcos devido ao grande crescimento do sistema nervoso. Isso é necessário para que as células possam ser alocadas nessa estrutura, já que o nosso sistema nervoso central, o nosso encéfalo é composto aí por 86 bilhões de neurônios, em média. Bom, a gente tem uma outra doença significativa que são as malformações de Chiari, que são malformações do cerebelo e do tronco encefálico. E basicamente, por exemplo, são diversos tipos, mas esse tipo um vai ocorrer uma herniação que comprime o canal vertebral. E essa herniação é justamente do cerebelo e ocorre aí uma pausa no fluxo licórico. E isso tem complicações clínicas que devem ser resolvidas aí pelo neurocirurgião. Bom, a neurogênese, que é a formação dos neurônios, a gente vai ter no nosso tubo neural que o nosso neuroepitélio, ele vai ter as células tronco
E essas células-tronco vão se diferenciar em duas células principais, os neuroblastos, que dão origem primeiramente aos neurônios, e os glioblastos, que dão origem às células da glia. Ó, a gente tem que, quando a gente vê no microscópio, o córtex ele tem, por exemplo, 10 camadas, são diversas camadas de células e essas células vão se diferenciando. O neurônio ele vai atravessando essas zonas e por meio da sinalização ele vai chegando e vai se diferenciando para que possam ser formadas essas camadas. Depois da neurogênese, a gente tem o início da gliogênese, que vai dar origem aos oligodendrócitos e aos astrócitos, para a formação da bainha de mielina e nutrição e sustentação desses neurônios, né? E vão ocupar aí a zona intermediária e marginal. E assim, a gente percebe também que como os neurônios vão primeiramente para a zona mais externa, a gente consegue entender, por exemplo, a distribuição encefálica da massa cinzenta mais externa e a massa branca mais interna. A gente tem aqui um gráfico mostrando a neuro e a gliogênese, em que a gente vai ter primeiro a formação dos neurônios, depois a formação dos astrócitos, dos oligodendrócitos e da micróglia. E também ocorre a formação do epitélio do plexo coroide, que dá origem lá ao líquor no sistema licórico, no sistema ventricular. Os oligodendrócitos, eles são responsáveis pela mielinização dos neurônios no sistema nervoso central, é, e as células de Schwann vão ser responsáveis pela mielinização no sistema nervoso periférico. E a diferença é que elas são derivadas da crista neural, né? Já que os oligodendrócitos são derivados do tubo neural. E aqui a gente tem a diferenciação da nossa medula espinhal. E na diferenciação da medula espinhal, a gente vai ter aqui a placa alar, que são os precursores dos cornos dorsais, que dão origem aos nossos neurônios, gânglios sensitivos de sensibilidades, né? Que é a parte posterior da nossa medula. E na parte anterior, ventral, a gente tem os neurônios motores, como aqui a gente já vê a nossa medula diferenciado, um canal central medular, onde passa o líquor e a gente tem a formação dos cornos, o corno ventral, corno dorsal e toda essa diferenciação que a gente já sabe que no corno dorsal é a sensibilidade e no ventral é a motricidade. E o início das nossas funções neurais, a primeira atividade de reflexo vai acontecer na sexta semana, uma reação ao toque perioral com uma flexão contralateral do pescoço. O início do terceiro mês, o feto ele vai responder ao estímulo tátil de toda a superfície do corpo, exceto as costas e o topo da cabeça. E ao final do quarto mês, ele vai executar movimentos, sendo inclusive capaz de agarrar um bastão de vidro. No sexto mês, ele aparece o reflexo de sucção. E para finalizar, a gente tem no nosso tubo neural as suas cavidades que dão origem ao sistema ventricular. E esse sistema ventricular por qual vai circular o líquido, a gente tem na medula o canal central, o romboencéfalo, a gente tem o quarto ventrículo. No mesencéfalo, a gente tem o aqueduto cerebral. No diencéfalo, a gente tem o terceiro ventrículo. E no telencéfalo, a gente tem os ventrículos laterais, o direito e o esquerdo. E esse aqui é mostrando como que fica depois de desenvolvido o sistema ventricular. Depois, quando uma complicação muito recorrente na neurocirurgia é a hidrocefalia, onde tem geralmente uma obstrução dessas cavidades do tubo neural e ocorre aí um excesso de líquido cefalorraquidiano e ocorre o crescimento desse crânio do bebê e o neurocirurgião, ele geralmente intervém como uma neurocirurgia à derivação ventrículo-peritoneal ou outras, na qual a gente vai trazer mais para frente essas patologias que a gente trouxe aqui na aula. Bom, basicamente é isso. Quero agradecer a atenção de vocês. A gente deu início ao nosso processo de neurorevisão e nos vemos em breve.